Se você puder permanecer em pé para lermos a palavra, será bom. Eu quero dizer ao pastor Raimundo que eu me sinto em casa, como se eu estivesse na minha igreja, né? E eu também falar ao pastor Raimundo que eu sou fruto de trabalhos como esse aqui, né? Eu sempre estou, quando posso, estou no evangelismo, na escola, inclusive fui superintendente da escola dominical e sou professor da escola lá na nossa igreja, mas o tempo, não tenho mais tempo para ficar na igreja. Então eu sou fruto de trabalhos como esse aqui, né? Então eu estou em casa, né? Estou em casa. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho segundo escreveu o médico. Um dos que não era apóstolo, né, pastor? Interessante isso, né? Lucas não era apóstolo e escreveu o Evangelho de Lucas. Um médico. A obra de Deus é assim, tremenda. Lucas 13, a partir do versículo 10 até o 14. A Bíblia diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Ele lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no dia de sábado. Podeis assentar, adorando, bendizendo e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não tinha melhor palavra para falar hoje a não ser falar do Senhor Jesus. Ele é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Ele é a razão por toda essa igreja estar reunida aqui para glorificar o nome dele. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Jesus se deparou com uma situação interessante, porque o judeu, ele tinha uma preocupação com as leis mosaicas. Porque o que era a lei mosaica? O patriarca ou profeta chamado Moisés havia recebido essas leis de Deus, e em cima dos 10 mandamentos, em Israel criara-se então uma instituição tanto religiosa quanto política. E em cima desta religião, eles montaram uma série de leis, uma série de exigências que eram colocadas para o povo. E se eles não cumprissem com aquelas exigências, eles até seriam apedrejados. A Bíblia, ela fala sobre isso. Mas é interessante notar que sábado não se trabalhava. É interessante notar que não se podia nem cuspir ao chão, porque se tinha como arar a terra, trabalhar a terra, não podia cuspir no chão, porque senão o sacerdote ou alguém que tinha essa responsabilidade de cobrar as leis, eles tinham como se alguém tivesse removido a terra, e isso não poderia, porque na verdade 6 dias Deus fez o mundo, e no 7º ele descansou. Então por isso havia essa preocupação
de não se trabalhar no sábado. Então, aleluia, a Bíblia diz que no sábado era dia de aprender a Torá, aprender a lei, as leis do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que Jesus foi até a sinagoga. A sinagoga era um lugar onde era regida por 70 homens judeus, anciões. E esses homens faziam ali um conselho. E tudo que eles, aleluia, acertavam naquela sinagoga era passada para o povo. Então, cada manhã ou cada tarde, alguém se levantava na frente do povo. E ali a sinagoga ficava repleta de pessoas para ouvirem o recitar das leis, o recitar das palavras que tinham na Torá. E a Bíblia diz que Jesus nesse dia foi até aquele lugar, era sábado. E quando Jesus entra, Jesus, parece o texto, parece que diz que Jesus fica no meio do povo, porque Jesus aqui não é tido como alguém importante. Jesus é tido como alguém que está fora dos padrões, porque eles esperavam alguém para restituir a política, a religião de Israel. E Jesus não veio só com esta expectativa para eles, mas Jesus veio para trazer salvação à humanidade. Jesus veio para trazer mudança ao homem. A Bíblia diz que Jesus está lá no meio das massas. Jesus nunca estava longe das pessoas que não tinham necessidade. Aonde tinha pessoa sofrida, aonde tinha pessoa triste, aonde tinha pessoa cabisbaixa, aonde tinha pessoa que estava padecendo, era lá que Jesus estava. Era lá que Jesus estava no meio. É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu gosto de Jesus. E é por isso que eu gosto de fazer o que ele fazia. Aonde tem sofrido é onde a igreja tem que estar. Aonde tem pessoas cabisbaixas é onde a igreja tem que estar proclamando a palavra do Senhor. Aleluia! E eu quero dizer que Jesus, eu quero dizer aqui com todas as palavras, Jesus está aqui nessa noite para aliviar o teu sofrimento, amado ouvinte. Glória a Deus. Glória a Deus. E é interessante que Jesus está no meio. E quando Jesus está no meio, a Bíblia diz que Jesus, ele está ali e de repente há à vista uma mulher. E o texto diz que há 18 anos ela andava encurvada. O que era isto? Ela tinha um deslize ou um desvio na sua coluna. Ou seja, o seu corpo tinha uma deformidade. O seu corpo não estava ereto. É interessante notar isso, porque no meio de uma multidão, Jesus está ali em pé, não sei se sentado, mas a Bíblia diz que ele enxerga aquela mulher. E isso é interessante dizer aqui para nós nesta noite. Você pode entrar aqui até desapercebido por algumas pessoas dessa igreja. Você pode ter entrado aqui e alguém não te observou você entrar, mas eu quero te dizer que Jesus já te enxergou, ele já te viu, ele já está olhando para você, ele já está observando a sua vida, e ele vai hoje aqui te dar uma opção. É você quem vai decidir se quer mudar de vida, porque Jesus não obriga ninguém a mudar de vida. Jesus não pega no braço de ninguém. Jesus não dá uma palavra autoritária. Aleluia, a Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Se você estiver cansado e sobrecarregado, Jesus vai te aliviar aqui nessa noite. A igreja pode adorar a Jesus, pode glorificar a Jesus. Aleluia. Jesus viu aquela mulher. Mas eu quero voltar com vocês um pouquinho antes dessa história, porque é interessante falar sobre isso. E eu fiquei meditando um pouco. Eu gosto de meditar. Quando eu medito, eu começo a pensar. Eu começo a colocar os meus pensamentos em prática.
E eu comecei a pensar, como é que foi a infância desta mulher? Quais foram os traumas que esta mulher teve? Imagine você, durante 18 anos, ser alvo de chacota, ser alvo de apontar o dedo e dizer: ali vai uma mulher encurvada, ali vai uma jovem que não tem jeito. Talvez as pessoas apontem para você e estão dizendo: não tem jeito para ele, não tem jeito para ela. Mas aqui, nessa noite, está um homem, eu não vejo ele, você não vê, mas na pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eis que eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. A palavra Consolador no original é um outro ou um mesmo. Jesus estava dizendo: olha, eu vou, mas vai ficar alguém aqui na terra. Eu vou, mas vai ficar alguém aqui para cuidar do meu povo. Eu vou, mas vai ficar alguém aqui para mudar a vida das pessoas. Eu quero te dizer que Jesus está aqui hoje para mudar a sua vida. É nessa noite, em nome de Jesus, a igreja. Adora a Deus, irmão. Não é proibido você glorificar a Deus aqui nessa noite. O mundo precisa saber que nós adoramos, que nós glorificamos a Deus. E eu fiquei pensando, imagine essa moça na escola. Você pode fechar os olhos? Pode. Imagina ela na escola. As pessoas apontavam um dedo para ela e diziam: lá vai a mulher encurvada. Glória a Deus. Lá vai. Glória a Deus. Aquela mulher não tem jeito para ela. Glória a Deus. Ai, Tchorébia, saio, quer levar-se cominei. Aleluia. Ela cresceu, aquela jovem, ela cresceu com trauma. A Bíblia diz, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, e quando chegou a notícia de Jezreel que seu pai Jonatas e seu avô Saul haviam morrido, a Bíblia diz que a sua ama o apanha no seu colo, foge, mas na pressa ela deixa o menino cair, e ele ficou aleijado de ambos os pés. 5 anos de idade, preste bem atenção. Imagina você, aleluia, ser uma criança saudável, porque 5 anos de idade, existem crianças que já têm a sua mente formada, são crianças inteligentes, aleluia. E nos dias atuais, nós estamos vendo, hoje mesmo de manhã, eu estava conversando com uma criança, aqui do outro lado da cidade, em Cachoeira, e a criança muito inteligente, não tem 7 anos, deve ter 6 anos, e ela conversava comigo como se fosse um adulto, e eu fiquei pensando, aleluia, ela tem 4 anos, né, Alessandro? Ela conversava comigo, aleluia, como se fosse um adulto, 4 anos de idade. E o texto diz que o filho de Jonatas tinha 5. Imagina essa criança agora, criança que corria pelo palácio, uma criança que achava que ia ter uma juventude saudável, uma juventude normal e natural. Agora cai, quebra os seus 2 pés e fica aleijado. Imagina o trauma que esta criança teve. E a Bíblia diz que ele cresceu aleijado, ele cresceu, segundo Samuel capítulo 9 versículo 4 diz que ele foi tão esquecido que foi morar em Lodebar. A palavra Lodebar significa lugar que não se planta nada, não tem nada. Meu amado, aleluia, preste bem atenção, esta jovem, ela padeceu 18 anos, aleluia, esta situação, e agora chega Jesus, aleluia, e vê ela dentro da sinagoga. Ei, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Antes de você chegar aqui, antes de você tomar o seu banho,
Antes de você acordar pela manhã, Jesus já tinha te contemplado. E Ele já tinha visto o teu problema. Ele já tinha visto a tua situação, o teu choro, a tua tristeza. Eu quero te dizer, hoje Jesus está aqui para tocar na tua vida e mudar essa tristeza em alegria. O profeta Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Aquela jovem não tinha alegria, mas quando se encontrou com Jesus, ela viveu a verdadeira alegria. E você que está aqui, e você que me ouve, há quanto tempo você está encurvado? Há quanto tempo você está vivendo esse problema? Porque algumas pessoas dizem assim: eu não vou ser crente, não vou abandonar o que eu gosto de fazer, o que eu quero e gosto de fazer. Mas é interessante notar que quando essas pessoas passam por luta e por provações, a maioria das pessoas que eles procuram são os crentes para orar por eles. Sabe por quê? Porque eles sabem que o Deus dos crentes responde, o Deus dos crentes faz, o Deus dos crentes opera milagre, é o único. O Deus dos crentes, verdadeiro crente que representa Jesus, aqueles que são fiéis, aqueles que largaram o mundo para viver por Jesus. Essa mulher representa as pessoas sofridas, que não tem para onde ir, não tem quem procurar, não tem quem possa lhe estender a mão. Ah, irmão, quantas vezes ela não entrou na sinagoga? Quantas vezes os homens da lei olharam para ela e não fizeram nada, Edson? Mas quando Jesus estava lá, foi só Jesus olhar para ela, e o texto diz que Jesus chamou ela na frente, tocou nela, aleluia! Ei, Jesus vai tocar na sua vida, Ele vai tocar na sua vida. Aqui nessa noite a igreja dá um brado de vitória aí, irmão, em nome de Jesus. Jesus olhou para ela. Você já viu quando você está passando de um lado da rua e você acena para um amigo e ele não te vê? Qual é a sensação? Qual é a sensação? É que fez desfeita, né? Não está me ligando, não está nem aí para a pessoa. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela. Aleluia. Muitos homens olhavam para ela, mas não olhavam como Jesus olhou. Aleluia. Sabe o que eu estou dizendo? É que Jesus está olhando para você aqui nessa noite. Ele se importou com a tua vida nessa noite. Ele está importando com a tua vida nessa noite. Primeiro, a Bíblia diz, irmão, que Jesus tocou nela. E é interessante falar isso. Nós temos uma estrutura óssea. E a nossa estrutura óssea é a que sustenta o corpo de pé. Só em cada mão nossa, nós temos 26 ossos. Em cada mão nós temos 26 ossos. E se não tivesse os ossos, eram só nervo e pele. E nós não tínhamos força. E nós não tínhamos estrutura para segurar, para trabalhar, para fazer nada. Você só está de pé porque você tem estrutura. Você só está de pé porque teus ossos mantêm você de pé. A Bíblia diz que Jesus tocou nela. E sabe o que eu aprendo? Jesus mudou a estrutura daquela mulher. Não só física, mas espiritual também. Não só física, mas espiritual. Mas, meu irmão, Jesus quer tocar na sua vida aqui hoje. Vai mudar a tua estrutura física e também tua estrutura espiritual. Se você anda encurvado, igual aquela mulher, hoje a mão de Jesus vai tocar em você. Aleluia, aleluia. Quem pode adorar a Jesus? Deus. Aleluia. Quando a gente olha esse texto, nós entendemos que ela não conseguia olhar para cima. Ela só olhava para baixo. Quanto tempo você anda de cabeça baixa? Há quantos anos? Você só anda de cabeça baixa. Hã? Há
quanto tempo você anda de cabeça baixa? Jesus está aqui para mudar essa história. Aleluia. Jesus está aqui, eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele aqui. Glória a Deus. Ei, meu irmão, aleluia. Jesus está aqui, Jesus está aqui, aleluia. Mas é você quem vai decidir se você quer mudar de vida. Sabe por que a Bíblia diz que Jesus tocou nela? Naquele dia ela viu que alguém se importava com ela. E que dia que era sábado, não podia fazer nada, não podia trabalhar, não podia fazer coisa alguma, nem tirar, aleluia, os cavalos do estábulo, não podia fazer nada. Mas Jesus mostrou que não existe dia marcado para fazer milagre, não existe hora marcada para fazer milagre, não existe momento, agenda, não tem agenda. Com Deus não existe agenda. Sabe por quê? Ele é o dono da agenda, Ele é aquele que marcou o teu encontro com Ele aqui. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer: eu quero mudar a sua vida, eu quero tocar na tua estrutura, eu quero mudar a sua casa, eu quero mudar a tua alegria. Tu bota a cabeça no travesseiro e só chora, você vai chorar sozinho, sozinha. Mas hoje Jesus olhou para você, te chamou para perto dele e vai tocar em você aqui. Oh, pode adorar a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. O salmista escreveu no Salmo de número 40, versículo de número 2, aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, tirou os meus pés, aleluia, do charco do lodo e colocou os meus pés sobre a rocha firme. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. E compará-lo-ei ao homem que ouviu essas minhas palavras, aleluia, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, o vento, veio tudo e não derrubou. Sabe o que é isto? Quando Jesus muda a nossa estrutura espiritual, pode vir o vento que vier, você fica de pé, nada te abala, nada joga você no chão, nada tira a tua alegria, nada rouba o teu sorriso. Ei, Jesus vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar. Sente o toque, sente o toque de Jesus aí, sente o toque de Jesus, meu irmão. Abra a boca agora, igreja, abra a boca agora e glorifica, porque Jesus está tocando aqui nessa noite. Aleluia. O mundo não consegue ficar de pé porque não tem estrutura, porque anda encurvado, olhando para o chão. Mas hoje Deus quer levantar a sua cabeça. Hoje Deus quer mudar a sua história. Eu quero pedir à igreja agora que fique ligada agora em nome de Jesus. Ore em espírito aí, irmão. Teu sangue nos garante a vitória, Jesus. Sabe por quê? Porque aquela mulher não sabia o que era felicidade. Uma felicidade verdadeira. Não adianta você sorrir quando por dentro você está chorando. Não adianta você abraçar quando por dentro você não quer abraçar. Não adianta você dizer palavras quando na verdade você quer se calar, quer ficar calado em silêncio. E tem pessoas que ainda querem se isolar por causa dos problemas, querem sair, não querem que ninguém as procure, não quer falar com ninguém, tranca a porta do quarto, vai chorar. Mas eu quero te dizer hoje, ei querida, ei meu querido, Jesus está aqui nessa noite. Mas escuta, ninguém vai forçar você a aceitar Jesus. Sabe por quê? Você sabe qual é o grau do seu problema. É só você que sabe em que situação você se encontra nesta noite. Eu sei de uma coisa, que esta mulher nos mostra que quando ela teve a oportunidade, ela não perdeu a oportunidade de estar perto de Jesus, de receber o milagre de Jesus, de sair dali curada. A Bíblia diz que 18 anos
estava enferma por um espírito de doença. Escuta aí, tem gente que não acredita, mas o mundo espiritual existe. O adversário trabalha para empobrecer as pessoas, para colocar as pessoas na sarjeta. Mas Jesus, aleluia, Ele levanta o homem do pó, Ele levanta o homem das cinzas. Jesus muda a história do homem que acredita que ele pode mudar a sua vida. Glória a Deus. Jesus muda, Edson. Pastor Raimundo, Jesus muda. Eu aprendo aqui que o toque de Jesus é único. Você sabia que até as orlas dele cura? Eita Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, até a orla de Jesus cura. Recalabraça. Um dia Jesus cuspiu na terra. Aleluia, fez um lodo, passou no olho do homem, lebrai Joe, e falou para ele, vai se lavar. Quando o homem se lavou no tanque de Siloé, a Bíblia diz que o homem voltou enxergando. Um dia Jesus encontrou um homem cego na beira do caminho. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente e estão assentadas à beira do caminho da estrada da vida, e Jesus está passando e ele não consegue ver Jesus, ele não consegue enxergar Jesus. Mas nessa noite Jesus está passando aqui na ladeira da misericórdia. Jesus está passando aqui nessa igreja. Ei, você não vai deixar ele passar. Chame por ele hoje, clame pelo nome dele hoje. Um dia Jesus, aleluia, ele estava indo para uma cidade e ele foi parado pela mulher do fluxo de sangue, e chegou o maior da sinagoga e disse para ele, a minha filha, ela padece. A Bíblia diz que Jesus foi até a casa de Jairo e aquela menina foi curada. Um dia Jesus passando na cidade de Naim, o caixão já ia ser enterrado, a cova já estava aberta, o coveiro já ia fechar o buraco, mas Jesus botou a mão no esquivo. Anda daí, moço. A Bíblia diz que o moço levantou e aquele dia o cortejo foi parado. Ei, querido, ei, querida, esse mesmo Jesus que fez todas essas coisas está aqui para mudar a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas é você quem decide. É você quem decide de que lado você quer estar. Você quem decide. Irmão, eu vou abrir mão do que eu gosto de fazer. Eu vou abrir mão de tomar uma cervejinha, de fumar um cigarro. Eu vou abrir mão de sair por aí e divertir. Interessante, eu tenho 33, vou fazer 33 anos agora. E quando eu me converti, foi uma conversão tão tremenda, que eu aceitei Jesus no almoço do Dia dos Namorados. Não precisou nem estar na igreja, sabe por quê? Porque quem quer ter um encontro com Jesus, pode ser no meio da rua, pode ser aqui na igreja, mas pode ser, aleluia, no banheiro de um hospital, pode ser no hospital, pode ser em qualquer lugar. Quem quer ter um encontro com Jesus, é só querer ter um encontro com Ele, que Ele muda a vida dessa pessoa. E eu vou falar para os irmãos, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Não me arrependo, porque o que o Senhor fez por mim e faz por mim, coisa tremenda. Preste bem atenção. Ser crente, aleluia, não é viver no mar de rosas.
mas é saber que Deus, Ele provê as necessidades na hora certa. Escuta aí, aleluia. Eu precisava pagar uma conta, porque às vezes eu falei isso aqui lá na igreja, era domingo no encerramento da festa, e eu dei só uma parte. Eu tenho muitos testemunhos poderosos que Deus tem feito no meu ministério. Eu precisava pagar uma conta, eu não tinha dinheiro para pagar, e eu fui dobrar o joelho e falei com Deus: Senhor, eu preciso pagar aquela conta, sou teu servo, eu tenho estado na tua presença, tenho feito a tua obra, Senhor, não estou te cobrando, mas eu te peço, Senhor, porque eu não tenho a quem pedir, eu não tenho homem nenhum a quem pedir. E orei, irmão, e orei. Olha o que Deus faz, aleluia. E passou uma semana, sério. De repente apareceu um primo meu na minha casa, que há muito tempo não ia na minha casa, desviado do evangelho, desviado, afastado, evangelista. E ele falou: meu filho, quanto tempo, que saudade. Nós assentamos na minha casa e começamos a conversar. Daquilo que ele me deu um abraço, Edson. Ele falou: eu estava em casa e de repente eu estava na minha sala e o Espírito Santo falou comigo e falou comigo assim: o meu filho está precisando de uma providência. Eu te dou uma ordem agora. Pega aquele dinheiro que você tem guardado e vai levar para o meu filho, porque o meu filho precisa. Irmão, eu sem saber de nada, quando ele foi embora, ele me abraçou, apertou a minha mão, aleluia. E quando eu abri a minha mão, uma quantia de dinheiro, a lágrima vieram no meu rosto. E quando eu contei o dinheiro certinho para eu poder pagar a conta, você pode levantar a mão? Você pode levantar a mão, irmão? É esse Jesus que eu estou apresentando aqui nessa noite. É esse Jesus que muda a história do homem e da mulher nessa noite, irmão. Fui lá e paguei a conta. Quando eu peguei o dinheiro, eu chorei. Eu falei: Jesus, tu és fiel. Ai, deve a cominência. Ai, lá abraçai o rap, alas. Ai, juvenesce. Jesus é bom, irmão. Jesus quer mudar a sua vida nessa noite. Deus, Ele mudou a minha vida, como mudou a vida dos irmãos aqui. É esse Jesus que eu lhe apresento nessa noite. Ele quer tocar na sua vida, quer tocar a sua estrutura, Ele quer mudar. Ele quer mudar essa circunstância. Sabe, esse sofrimento que te atormenta, não deixa você dormir, não deixa você ficar em paz. Ei, eu sei que às vezes você não tem paz. A pior coisa é não ter paz. É parecer que tudo está calmo, mas aqui dentro é uma guerra. Dentro de você é uma revolução e não tem paz. Você faz o que faz, mas não existe paz. É porque a alma precisa ter um encontro com Deus. Porque quando temos um encontro com Deus, nós parece um barco em porto seguro, fica bem atracado. Pode passar o vento